Fala pessoal, meu nome é André Presoto e nesse vídeo nós vamos criar um agente de IA que funciona no WhatsApp API oficial e faz agendamentos no Google Agenda. Eu vou mostrar passo a passo aqui para vocês como que eu faço isso utilizando Cloud Code, ou seja, você não vai digitar uma linha de código, você simplesmente vai mandar prompts e vai criar um agente funcional que funciona, que integra ali com o seu Google e integra com o WhatsApp. Então vamos lá. E esse conteúdo vai ser um conteúdo mão na massa, vai ser um vídeo longo, então já clica aqui no gostei, já se inscreve no canal para você não perder nenhum outro vídeo e me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Vamos lá então. O que nós vamos aprender? Vou abrir aqui então agora o nosso Notion e o que nós vamos aprender, né? Nós vamos fazer aqui um agente de IA que faz agendamento de consultas para uma clínica fictícia, tá? Que nós vamos criar. E o que ele vai fazer? Ele vai agendar consultas, remarcar consultas, cancelar e vai solicitar um atendimento humano. Vai ter uma função ali que o usuário pode falar, quero falar com um humano. E aí o humano vai ser chamado. Então é isso que nós vamos fazer. Como que é o fluxo, né? O que eu imagino, né? Um fluxo simples. O usuário ele manda uma mensagem, e aí eu vou verificar, a primeira coisa, se existe um cadastro dele. Como que é o cadastro do usuário? Eu vou cadastrar o nome e o celular dele, o WhatsApp dele, numa tabela de banco de dados. Então, a partir do momento que eu recebo uma mensagem vindo do WhatsApp, a primeira coisa que eu vou fazer é entender se esse usuário está cadastrado ou não. Se não tiver cadastro, eu crio um novo cadastro na tabela de usuários. Se já houver cadastros, eu não faço nada, sigo para o próximo passo. E aí, qual vai ser o próximo passo? Nós vamos falar as seguintes opções. Você pode agendar, remarcar, cancelar consulta ou falar com o atendente. Os agendamentos, usuários e conversas serão salvos em um banco de dados, para que a IA possa ver o contexto da conversa. Então, o que nós vamos salvar? Toda a interação do chat de todo mundo que fala ali no seu WhatsApp. Nós vamos salvar os usuários e nós vamos salvar os agendamentos num banco de dados simples. Banco de dados que vocês não vão ter que configurar nada, vai ser tudo automático, vocês vão ver. E o que nós vamos utilizar aí como integrações? Nós vamos utilizar o WhatsApp Business API, que é a API oficial do WhatsApp. Eu vou mostrar passo a passo a configuração da API oficial para vocês. E nós vamos utilizar o Google Workspace CLI, né? Que é um Command Line Interface, que na verdade nada mais é do que comandos de terminal que a nossa IA vai fazer para se conectar com o Google. E por que Google? Porque nós vamos conectar com o Google Calendário, com o Google Agenda, e ele está dentro do Google Workspace. Nós vamos fazer isso passo a passo também aqui nesse vídeo. E nós vamos gerar uma URL pública para mandar, né, cadastrar no WhatsApp. Nós vamos utilizar o ngrok para isso. Também totalmente livre de código, passo a passo aqui para vocês. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas para banco de dados nós vamos utilizar o Neon, tá? Vou colocar aqui. Vamos utilizar o Neon para banco de dados. Beleza. Como que vai ser o passo a passo? Nós vamos criar um arquivo cloud.md, que eu já tenho ele aqui. Nós vamos instalar o VS Code, que é a nossa interface para utilizar o Cloud Code. Vamos instalar o Cloud Code e iniciar o projeto. E a partir daí vamos criar aqui as credenciais na Meta, no Neon, que é o nosso banco de dados, no Google Cloud e uma conta na Anthropic, para a gente poder fazer, né, com que a IA responda às nossas mensagens. Precisa ter uma LLM por trás e nós vamos utilizar a Anthropic, que é a mesma fornecedora aí do Cloud Code, beleza? Então, para começar, o que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui e baixar o Visual Studio Code, tá? Eu já tenho ele baixado aqui, mas você pode abrir aqui, ele tem tanto para Mac quanto para Windows. Você vai baixar, é um aplicativo gratuito e você vai instalar ele no seu computador. E a cara dele é mais ou menos essa aqui. Deixa eu aumentar um pouco a tela. A cara dele é mais ou menos essa aqui. Por enquanto você não faz nada, deixa ele aberto aqui. O que nós vamos fazer? Então deixa eu marcar aqui, né, no nosso Notion. Nós vamos aqui instalar o VS Code. Então olha só, nós vamos vir aqui no Visual Studio Code e nós vamos agora instalar o Cloud Code. Para isso, você pesquisa aqui, se não aparecer aqui, você vai pesquisar por Cloud Code aqui. Ele vai aparecer na lista e você vai clicar em instalar aqui dentro. Depois que você instalar, provavelmente ele vai pedir para que você logue na sua conta do Cloud. Uma coisa importante, você precisa estar em um plano pago do Cloud para poder utilizar o Cloud Code.
você pode utilizar o plano menor aqui do Cloud, né? Então eu vou abrir aqui. Então olha só, eu estou no plano Pro, que é o plano de R$ 92. Esse plano aqui já dá certo, não precisa ser o Max, não. Esse plano aqui já dá certo porque a gente vai fazer, mas é importante que você tenha um plano pago do Cloud. E beleza, instalei, loguei aqui com o Cloud, eu posso fechar aqui. Vamos dar um check aqui no Cloud Code, dentro do VS Code. E agora nós vamos criar o arquivo cloud.md. Eu vou copiar as instruções desse arquivo. Essas instruções você pode acessar clicando no link aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição um link para que você consiga ver toda essa documentação que eu estou mostrando aqui para vocês, para que vocês possam copiar e colar, tá? E o que nós vamos fazer? Nós precisamos, para iniciar, criar uma pasta aqui no VS Code. O VS Code trabalha com pastas. Então nós vamos criar uma pasta para o projeto e dentro dessa pasta todos os arquivos do projeto vão estar contidos. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em Open Folder, vou ver aqui num diretório qualquer aqui que você tenha, vou criar uma nova pasta que vai se chamar YouTube WhatsApp Agente, tá? Pode ser qualquer nome. E eu vou colocar em abrir. Coloco aqui Trust the Authors. Perfeito. Posso fechar aqui e beleza. Você pode clicar 2 vezes aqui na tela, só para voltar aqui, e você clicar nesse ícone do Cloud, tá? Tanto pode ser por aqui, quanto você pode vir aqui e colocar em New Session aqui, também vai funcionar, tá? Então beleza, cliquei aqui no Cloud, o Cloud Code está aberto. Agora eu posso fechar aqui e beleza. O que a gente tem aqui? O Cloud Code aberto aqui na direita e aqui à esquerda a nossa pasta que está vazia. Então, beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um arquivo chamado cloud.md. Então, simplesmente você clica nesse novo aqui, nesse maisinho, cloud, tudo maiúsculo, .md. O cloud.md nada mais é do que um arquivo Markdown, por isso MD, tá? É um arquivo apenas texto e ele é uma instrução que eu vou dar para o Cloud Code. Então, toda vez que o Cloud Code for executar um prompt que eu colocar aqui, ele, antes de executar, ele vai ler todas as instruções que estão aqui no CloudMD. Tá? Então é como se fosse o System Prompt do Cloud Code. Ele vai primeiro ver os dados aqui e fazer a ação que a gente pediu. Então eu vou copiar aqui tudo que eu coloquei, tudo que eu copiei no Notion, né? Eu já tenho esse arquivo pronto, vocês vão ter acesso também. E vou apertar Ctrl S, Command S, para salvar. Só isso, posso fechar aqui. E agora nós vamos, podemos marcar aqui o criar cloud.md e agora nós vamos iniciar o nosso projeto. Então você pode escrever assim: inicie o projeto utilizando os dados do arquivo cloud.md. Beleza, apertei o Enter aqui, ele vai ler aqui o cloud.md e ele vai fazer tudo que está descrito lá para ele fazer. Então vamos aguardar aqui ele terminar aqui de trabalhar. Então aqui apareceu para você aprovar um comando. Você pode clicar em Yes ou Yes, Allow Access to YouTube WhatsApp Agent for this session. Aqui você vai permitir não só essa ação, mas todas as que vierem a seguir. Mas eu vou mostrar para vocês uma forma de deixar tudo aprovado sem ter que ficar clicando, tá? Mas a gente clica aqui e olha, ele já criou pastas aqui para mim que não tinha, certo? Ele criou aqui as pastas, ele já criou um arquivo .env que nós vamos colocar as nossas credenciais nesse arquivo, eu vou mostrar para vocês. E ele já está aqui criando tudo que está no CloudMD aqui para gente. E pronto, ele criou. Então, beleza. Aqui ele está vendo, olha, dá para você usar Evolution API, ZAPI, enfim. Aqui já dá algumas dicas, né? Mas não precisamos fazer nada do que ele fala aqui. Mas beleza, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui no nosso Notion, inicializei o projeto e agora eu vou enviar o prompt para criar o agente. E o prompt é esse aqui, tá? Você pode copiar e colar ele, você vai ter acesso a ele também. E simplesmente cole aqui. Aqui está todas as instruções, tudo que nós vamos utilizar para criar esse agente, né, de WhatsApp. Então, vamos lá. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui em Plan Mode. Tá vendo? Por que o Plan Mode? Porque antes dele executar algo propriamente dito ali nos arquivos, ele vai primeiro planejar e vai mostrar para a gente o plano, nós vamos aprovar o plano e aí sim ele vai começar a trabalhar. Então, sempre coloque nesse primeiro planejamento aqui, né, nesse primeiro prompt, sempre no Plan Mode. Tá? E agora sim, eu vou colar aqui e agora sim, vamos esperar ele criar o plano para a gente. Ele vai documentar tudo que vai ser feito e nós vamos aprovar e aí sim, depois de aprovado, ele vai realmente fazer o agente para a gente. Então vamos aguardar isso. Bom, enquanto ele planeja aqui o nosso sistema, o que nós podemos fazer para ir adiantando? Deixa ele aqui trabalhando. Nós vamos vir agora aqui, nós vamos criar uma conta no Neon,
Tá? Eu já tenho uma conta criada, mas caso você não tenha, você vem aqui em Sign Up, é uma conta gratuita, e você vai utilizar o Neon para criar o banco de dados aqui pra gente. O que você precisa fazer? Só uma única coisa. Você vem aqui, coloca em Create Project e você vai dar um nome para o projeto. Eu vou colocar Agente WhatsApp, certo? Só isso. Pode deixar essa versão aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Pode deixar essa região. Deixa eu ver se tem uma região... Ah, tem aqui, ó, São Paulo. Sempre que você vê em regiões assim, né, de servidor, de banco de dados, São Paulo ou qualquer lugar que seja mais perto de onde você está, né? Eu acredito que você está no Brasil, então dessas cidades, São Paulo é mais próxima. Sempre escolhe São Paulo, beleza? Porque você vai ter uma resposta mais rápida aí do seu banco de dados. Beleza, vem aqui, coloca em criar e ele já criou, né? O Neon é muito rápido, ele já criou uma instância aqui pra gente e basicamente é só isso que nós precisamos fazer. Se nós viermos aqui em Tables, você vai ver que não tem tabela nenhuma criada. Não tem nada criado, está zerado e é isso mesmo que a gente quer. A gente quer um banco de dados zerado porque quem vai criar as tabelas e quem vai mexer aqui dentro vai ser o Cloud Code. Beleza? Agora nós podemos criar também, então deixa eu voltar aqui no nosso to-do aqui, enviei o prompt e criei o Neon Database. Agora nós podemos criar o nosso aplicativo da Meta, tá? Onde que é o aplicativo da Meta? Você vai ter que criar uma conta em developers.facebook.com. Você vai ter que vir aqui e criar uma conta aqui. Tem que ter uma conta do Facebook para poder logar aqui. Como eu já tenho, eu vou aqui em meus aplicativos e nós vamos criar um novo aplicativo, tá? Então nós vamos vir aqui, eu vou vir em criar aplicativo e é isso, nós vamos criar um aplicativo dentro da Meta que vai ser o aplicativo que vai receber as mensagens do nosso WhatsApp, enviar para o agente vai processar e vai responder a mensagem. Então, vamos lá, eu vou criar um aplicativo chamado WhatsApp Agente. Você pode dar o nome que você quiser. Tá, não pode ter WhatsApp no nome. Beleza. Agente IA YouTube. Pronto. Aqui você vai dizer o seu caso de uso, tá? Então, para que você quer criar esse aplicativo? Tem vários casos de uso aqui, tá vendo? API de marketing, threads, mas o que a gente quer é conectar-se com clientes pelo WhatsApp. É só isso que a gente quer, tá? Então a gente escolhe isso aqui, coloca em avançar. Aqui você vai selecionar uma ABM, tá? Eu vou selecionar uma ABM que eu já possuo, mas caso você não tenha, você vai ter que criar um gerenciador de negócios, né, uma ABM, para poder vincular esse aplicativo a ela. Coloque em avançar e beleza, nosso aplicativo foi criado. O que nós precisamos fazer aqui? Só clicar aqui em personalizar caso de uso com o WhatsApp. Aqui vai clicar aqui e aqui nós vamos seguir um passo a passo de configuração e é uma forma bem rápida e bem prática que nós vamos fazer para que você já veja as mensagens chegando, o agente respondendo, tá? Então abrindo essa tela você vê em configurações da API e beleza, fica aqui. O que ele fez aqui? Ele criou um número teste para gente. Nós vamos utilizar esse número teste para validar o nosso agente. E aqui você vai poder cadastrar um número seu, tá? De WhatsApp, para que ele receba ali as mensagens, certo? Basicamente é isso. Você tem que agora vir aqui em gerar token de acesso. Clica aqui, você vai ter que autorizar esse aplicativo a acessar as suas contas de WhatsApp. Você clica, eu cliquei aqui ó, para aceitar todas e só isso. Salva. Como o aplicativo é seu mesmo, você está simplesmente dando as contas de WhatsApp que você possui, os acessos, para esse aplicativo que você acabou de criar. E ele te dá um token aqui. É um token que é temporário, é só para testes. Depois nós podemos ali fazer no token permanente, mas esse aqui para teste vai funcionar muito bem. Então, vamos agora marcar como concluído o aplicativo da Meta. Beleza. Agora, voltando aqui no VS Code, ele está perguntando como que eu quero integrar com o Google Agenda. Ele vai fazer algumas perguntas, tá? Para ele entender melhor o seu plano. Então, eu vou colocar que eu vou utilizar o Google Workspace CLI. É isso mesmo. O que deve acontecer quando o paciente escolhe falar com atendimento? Dá para a gente criar uma ação de notificar alguém. Tá? Por exemplo, o bot envia uma mensagem com o número de telefone para o paciente, ligar, dá para a gente mandar e-mail, dá para a gente fazer várias ações. Mas eu vou colocar mensagem estática, tá? Só para a gente ver funcionando. Bot envia uma mensagem informando que a equipe entrará em contato em breve e encerra o fluxo. Vai ser isso. Mas nós podemos mexer muito mais nessa parte de notificar um humano se a gente quiser. E está perguntando se eu já tenho uma conta no Meta Developer, que é a conta que a gente acabou de criar, e se a API já está configurada. Sim, já está configurada. Agora, por último, vamos vir aqui e criar uma conta no ngrok, tá? ngrok, deixa eu ver, .com.
Isso mesmo. Você vai criar uma conta aqui gratuita, eu já tenho, tá? O que o ngrok vai fazer? Ele, basicamente, ele vai criar uma URL pública para a gente colocar lá na meta, para que todas as mensagens recebidas no WhatsApp caiam nessa URL. Essa URL, por sua vez, vai notificar o nosso aplicativo aqui localmente, porque o nosso aplicativo ele ainda não está online, ele não está funcionando publicamente, ele está apenas no nosso computador. Então, para o nosso teste, nós precisamos ter uma URL pública que recebe as mensagens e envia para o nosso computador para a gente poder ver o agente funcionando nesse ambiente de teste. Então, você só cria uma conta aqui. Tá? Basicamente é isso. Vamos voltar aqui. Aqui ele já criou o plano para a gente. Então, ele já está falando o que ele vai fazer. Ele já está falando o que ele vai utilizar. Você não precisa entender nada disso. Mas aqui ele está falando dos frameworks que ele vai utilizar, como que ele vai armazenar a memória, qual vão ser as tools, né? Ou seja, o que vai ser criado, né? Então a gente vai poder pesquisar usuários, agendamentos, criar, editar agendamentos, enfim, tudo isso aqui funcionando, tá? O que nós vamos utilizar? Tudo configurado. Ele dá até as tabelas que vão ser criadas, então ele vai criar uma tabela users, ele vai criar uma tabela schedules. Ah, mas ele não criou uma tabela de conversas. Eu vou falar para ele criar. Tá, beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui. Eu vou falar, quero ter uma tabela de conversations para armazenar as conversas. Beleza. Vamos só adicionar isso no plano, porque isso aqui vai ser importante para que o nosso sistema consiga ver as conversas anteriores, né, do usuário e consiga entender ali quais foram as interações, né, consiga ter um contexto ali da conversa. Então é isso que nós estamos fazendo, tá? Ele já está editando aqui, olha, já imaginou agora aqui uma tabela conversations. Beleza, vamos ver agora então o plano. Agora eu acredito que ele incluiu a tabela conversations. É isso que eu quero mesmo, tá? Eu quero que tenha o ID do usuário dessa conversa, o telefone, se é usuário, se é assistant, e a mensagem. Perfeito, tá? Agora nós temos uma lista de mensagens aqui. Beleza. Nós podemos agendar, remarcar, cancelar, humano. Aqui tem tudo descrito. E aqui as chaves que nós vamos precisar. Chave da Anthropic, as chaves do WhatsApp, que nós vamos criar, database URL e o Google Calendário. Aqui já está primário, né? Vai ser a agenda primária, mas a gente poderia criar um ID de agenda e colocar uma outra agenda aqui. E basicamente é isso. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar yes and Auto Accept. Clica aqui e aqui você pode mudar para o Bypass Permissions. O que isso significa? Significa que agora ele vai fazer sem pedir permissão. Ele vai fazer tudo que ele quiser fazer aqui. Se não aparecer essa opção aqui para você, você pode vir aqui em Settings e pesquisa aqui por Cloud Code e aqui vai ter, ó, Allow Skip Permissions. Você habilita essa caixinha, tá? Que daí esse Bypass Permissions vai aparecer para você. Então o que ele está fazendo? Ele já criou um to-do, já criou uma lista de afazeres aqui, né? E ele vai agora criar todos os arquivos e todo o código para a gente, para que esse agente funcione. Então agora a gente vai deixar ele criando e eu volto aqui quando ele terminar. Beleza, ele já criou tudo aqui para a gente, toda a estrutura de dados necessária para que esse sistema funcione. Então se você vir aqui em Workflows, nós temos um arquivo explicando como que o agente funciona. Aqui em Tools, todas as funções, né, do aplicativo. E beleza, tá tudo aqui funcionando. Agora ele dá os próximos passos, né? Nós temos que instalar as dependências, nós temos que preencher o arquivo .env e nós temos que fazer a instalação do Google Workspace. Então vamos por partes, tá? Primeira coisa, a gente vai abrir o arquivo .env e agora ele mostra aqui pra gente o lugar onde nós vamos ter que preencher com as nossas chaves. Tá? Então eu vou começar preenchendo apenas agora o database URL, tá? Ele mostra aqui como que é essa URL, um exemplo, né, que o Neon tem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, nós vamos no nosso Neon e aqui em Connect. Aqui em Connect ele já dá a URL que nós vamos colar lá. A única coisa é que eu vou colocar para mostrar a senha. Tá? Então nós vamos copiar isso aqui, Ctrl C, e nós vamos vir aqui no Database URL e Ctrl V, certo? Com Command S para salvar. Tá, e beleza. Por enquanto é isso, depois a gente volta para esse arquivo e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rodar esses dois comandos. O que a gente pode fazer? São comandos de terminal, nós poderíamos abrir o terminal para colocar esse comando, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colar ele aqui. Eu vou colar, na verdade, esse. Vou pular esse aqui do Google por enquanto. E vou... Bom, vou fazer isso aqui primeiro, depois a gente faz por partes. Vou colocar aqui.
E o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse comando de terminal aqui para a gente, onde ele vai instalar tudo que precisa ser instalado. Tá? Então é isso que ele está fazendo aqui no momento. É importante que você tenha também, caso você não tenha, o Python instalado. Então eu vou mostrar aqui para vocês que vocês têm que pesquisar Python install e baixar o Python aqui, tá? Caso você não tenha instalado, você baixa ele aqui para o seu computador. É só isso que você precisa, tá? Tendo o Python instalado, tudo vai funcionar do jeito que precisa funcionar. O legal do Cloud Code é que é o seguinte: aqui no decorrer das execuções, pode ser que aconteça algum erro no terminal, algum erro. Aí, olha, ele viu, na verdade, já está acontecendo. Ó, ele viu um erro, ele viu um problema de versão aqui relacionado ao Python, provavelmente, e ele já está alterando a versão, porque ele viu que o comando deu um erro, ele está alterando o arquivo para que não dê mais erros. E ele vai fazer as alterações, vai rodar o comando de terminal de novo e vai instalar até que funcione. Então, uma coisa que a gente teria que fazer como? Rodei o comando, deu erro, vou ter que pesquisar o erro, entender o que aconteceu. Então, agora já faz tudo automático, né? Então, a gente simplesmente deixa ele trabalhar, que ele vai resolver os erros pra gente. Beleza, então tá aqui. Olha o que ele já fez. Ele instalou as dependências e o que é legal, pelo que eu entendi, ele já criou as tabelas lá no Neon. Lembra que eu falei que nós não precisamos configurar nada, só colocar as chaves aqui? Como nós já colocamos aqui no Envy nosso URL de database, o que ele fez? Ele já veio aqui no Neon, provavelmente, aqui em Tables, e criou as tabelas pra gente. Olha só, ele já criou as tabelas. Tá? A tabela não tem nada ainda, mas ele já criou as tabelas. Ele já entendeu os campos que vão ter em cada tabela, ele já fez tudo aqui pra gente. Então a gente só tem que observar tudo sendo criado, tá? Então beleza, o que nós vamos fazer agora? Ele dá os próximos passos aqui. Nós precisamos de uma API do Anthropic, nós precisamos adicionar os dados de WhatsApp, tá? Isso aqui eu vou deixar por último, e nós precisamos rodar esse comando aqui, tá? O que é importante? Eu vou rodar ele aqui porque ele vai dar um caminho pra gente fazer, tá? A gente vai precisar de uma conta no Google Cloud. Tá, então eu vou rodar isso aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vamos colocar para ele rodar isso aqui. Enquanto roda, a gente vai criar um projeto no Google Cloud. Então beleza, deixa ele rodando. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em cloud.google.com e nós vamos vir em console aqui. Caso você não tenha uma conta, você vai poder usar a tua conta Google para criar. E aqui nós vamos criar um novo projeto, tá? Por que esse projeto? Porque nós precisamos de um projeto no Google Cloud para que a gente possa fazer a integração com o nosso Google Agenda, tá? Então eu vou vir aqui em novo projeto e eu vou dar um nome aqui. Vou colocar Agente IA YouTube, o nome do projeto. Só isso. Tem caracteres inválidos, acho que não pode ser underline, tem que ser hífen. Vamos ver, às vezes é isso. Beleza, é isso. Ele já está então criando o nosso projeto. Um projeto, ele é gratuito, um projeto é simplesmente um lugar onde nós vamos armazenar credenciais, armazenar acessos aqui do Google, tá? De produtos referentes ao Google. Então nós vamos selecionar esse projeto, selecionou o projeto, perfeito. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em API e serviços, e nós vamos vir aqui em credenciais, credentials, e nós vamos criar uma credencial, tá? Vem aqui em criar credentials, e nós vamos criar um OAuth Client ID. Não precisa saber o que é isso, tá? É só você seguir esses passos, mas é isso que nós vamos fazer. Criar um OAuth Client ID. Para isso nós precisamos configurar uma Consent Screen. Então nós vamos clicar aqui. É uma coisa simplesmente padrão aqui do Google, tá? Você vai dar um nome, então eu vou colocar Agente de IA YouTube. É o nome do seu aplicativo. Você vai selecionar o seu e-mail. Audiência, você pode pôr external, tá? E próximo, aqui um e-mail de contato, tá? Simplesmente isso, um e-mail de contato. Concorda, continua, cria. Então, basicamente, é só para ter isso aqui, tá? Você não vai utilizar isso em nenhum momento, mas é só para ter, tá? Então, agora sim. Agora, eu acho que se clicar em OAuth Client, vamos ver se vai. Vai. Aqui nós vamos selecionar em Application Type, nós vamos selecionar Desktop App, e aqui nós vamos colocar GWS, que é Google Workspace CLI, tá? Basicamente, nós podemos dar esse nome, mas pode ser qualquer nome, tá bom? Nós vamos colocar aqui em criar, e ele deu algumas chaves pra gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos baixar o JSON. Só isso, tá? Você vai baixar, vai fechar essa tela aqui. Uma única coisa que nós precisamos fazer, acho que é aqui em audiência, é colocar usuários testes, tá? E aqui eu vou colocar o meu e-mail como usuário teste, tá bom? Então eu vou colocar aqui o meu e-mail contato@andrepresoto.com.br. Ou seja, aí você vai pôr o seu e-mail teste, tá? O e-mail de quem você quiser testar. Esse e-mail tem que ser uma conta Google, tá? E ele tem que ter algum Google Agenda ali criado para ele, tá? Para funcionar
no que a gente quer fazer. Última coisa, nós vamos vir aqui em API Serviços de novo, clicamos aqui. Aqui em Library, se tiver em português vai estar biblioteca escrito aqui. E aqui nós vamos pesquisar por Calendar. E aqui no Google Calendar API, nós vamos habilitar essa API. Tá? É só vir aqui e clicar em Enable, habilitar. Só para que ela esteja habilitada, para a gente poder fazer os cadastros aqui na nossa agenda do Google. Beleza, acredito que deu tudo certo aqui, perfeito. Nós vamos voltar aqui para o VS Code e aqui vamos ver as instruções que ele deu. Olha, o Google Workspace CLI foi instalado e aqui, olha, ele já autenticou, mas é porque eu já tinha uma chave cadastrada, tá? No teu caso, como você não vai ter chave cadastrada, ele vai dar um comando aqui, tá? Eu vou colocar esse comando no Notion, tá? No arquivo do Notion para que você acesse e rode esse comando. Porque o que esse comando vai fazer? Ele vai pegar a sua credencial, ele vai pegar esse arquivo JSON que a gente baixou e ele vai cadastrar ele no Google Workspace, tá? Para que ele possa usar as chaves para criar dados no calendário. Mas aqui ele já fez com a minha conta, tá? Com uma outra conta que eu tenho aqui de e-mail. Mas beleza, vou colocar aqui embaixo e você pode seguir os passos e você vai chegar nesse mesmo ponto que nós estamos agora. Próxima etapa então, agora nós temos que vir aqui na Anthropic, e nós vamos ter que gerar uma chave de API, tá? Então se você vai ter que ter uma conta no cloud, provavelmente você já tem, mas senão você tem que criar. E é uma chave de API que não tem relação com o plano que você paga da cloud. Essa é uma chave para você utilizar a IA, para você utilizar os agentes de IA que nós estamos criando. Então basicamente o WhatsApp vai receber uma mensagem, vai rodar esse agente que nós criamos, ele vai usar essa chave de API para rodar, ele vai utilizar a Anthropic para rodar e depois ela vai retornar uma mensagem, né? Então o Cloud Code nós utilizamos para criar, para construir o aplicativo, mas para rodar o aplicativo nós precisamos de uma chave de API e é isso que eu vou criar aqui. Eu vou criar uma chave de API, eu vou dar o nome de agente YouTube, vou colocar em Edge. Essa chave de API eu vou revogar ela depois, então é uma chave que você não vai poder utilizar, você não vai poder copiar e utilizar, mas para o nosso exemplo aqui ela vai funcionar. Então, criei a chave de API, copiei, venho aqui no VS Code, venho aqui no nosso arquivo env, Anthropic API aqui, colo. Basicamente é isso. Uma outra coisa que você tem que ter é créditos aqui. Então, você vai precisar ter pelo menos uns $5 aqui comprados, tá? Então, você vai linkar aqui o seu cartão de crédito e você vai ter que fazer uma compra de pelo menos $5 aí, simplesmente para você ter créditos para poder testar o agente. Tá? Se você não tiver créditos, ele não vai funcionar. Mas basicamente é isso aqui. Agora nós vamos configurar o nosso WhatsApp. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar um novo token de acesso, porque ele é um token temporário, então provavelmente ele já deve ter vencido, né? Então eu venho aqui, reconecto, não sei se gerou outro, mas beleza, vamos copiar esse token de acesso. Vamos vir aqui no nosso arquivo.env e nós vamos colocar aqui em Access Token, colar esse valor, tá? Colei, é isso aqui. No Phone Number ID, vamos voltar. Aqui nós temos o nosso identificação de número de telefone. É essa identificação aqui, tá? Nós vamos copiar e nós vamos colar aqui em cima. Verify Token. Aqui é um token que nós vamos criar. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma palavra, pode ser um código, um número. É uma coisa que nós vamos criar. Eu vou escrever token de verificação. Mas você pode, e é o mais recomendado, você gerar uma senha grande, um código grande, para você fazer isso aqui. Mas eu vou fazer isso porque isso aqui é simplesmente para nós utilizarmos na criação do webhook do WhatsApp. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui nós vamos colar esse Verify Token, token de verificação. Tem que ser o mesmo que esteja aqui, independente da senha, tem que ser a mesma nos dois pontos, tá? Uma outra coisa, tá, que nós temos que fazer é pegar o aplicativo, o secret do aplicativo. E aí você clica aqui em base. Aqui nós vamos copiar o secret do aplicativo, tá? Isso aqui não precisa ainda pensar nisso, nós estamos fazendo apenas um teste. Vou copiar a chave secreta do aplicativo. Deixa eu pôr a minha senha. Beleza, pega essa chave secreta, copia, vem aqui no VS Code, WhatsApp App Secret, cola. Beleza. E agora sim, nós vamos voltar, nós vamos vir aqui em configuração. Agora sim, vamos colocar o Verify Token que nós criamos. Olha ele aqui. E agora nós temos que ver a URL de callback, tá? É uma coisa que eu acredito que ele ainda não configurou, então vamos ver a configuração agora do ngrok. Que o ngrok que vai dar a URL que nós vamos utilizar no WhatsApp. Então vou escrever aqui, eu acho que ele não fez. Quero utilizar o ngrok para gerar uma URL pública de webhook do WhatsApp. Faça as configurações necessárias.
Então beleza, agora ele está instalando o ngrok pra gente. Eu acho que ele já achou um auth token aqui. Acho que ele já achou um token de autenticação que eu coloquei no Cloud Code em outro projeto. Beleza, ele já achou. Para você, ele não vai achar. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no ngrok e your auth token, tá vendo? Você vai copiar ele aqui e você vai colar ele num código que eu vou deixar na descrição aqui do Notion também, tá? Beleza, acredito que esteja tudo certo. Aí ele vai falar, olha, no painel meta, você vai pegar a sua URL do ngrok, vai colar lá e vai escrever token de verificação no Verify Token. Vamos vir aqui no ngrok, em Endpoints, vamos ver se ele já criou o nosso endpoint. Ele não criou, tá? Mas nós vamos falar para ele criar, porque eu acredito, tudo configurado. Para subir o sistema, coloque Start. Ele vai subir o servidor e vai fazer. Tá bom, vamos colocar então start.sh, provavelmente aí que ele vai subir a URL lá no ngrok pra gente. Beleza, tá tudo funcionando. Agora sim ele criou uma URL aqui pra gente, que é essa aqui. Então é isso que nós vamos colar lá na configuração do WhatsApp. Se eu vir aqui e atualizar a página, provavelmente tá aqui a nossa URL pública do ngrok. Então ele vai receber a mensagem, ele vai passar a mensagem para o nosso sistema local, ele vai responder a mensagem utilizando a nossa chave da API do Anthropic e vai voltar aqui para o nosso WhatsApp. Então tá, aqui eu vou vir aqui e vou colar essa URL e aqui token de verificação. Beleza? Verificar e salvar. E pronto, ele configurou o nosso webhook aqui do WhatsApp. Perfeito. Se eu vier aqui em configuração, tá aqui. Uma coisinha que nós temos que fazer é descer a tela aqui e selecionar Messages e se inscrever aqui nesse endpoint, porque você tem que falar qual o evento, né, que você quer receber. Então tem vários, histórico, mensagens, mensagem WhatsApp Business, enfim, tem várias coisas aqui. E você escolhe o que você quer receber nesse webhook. Por enquanto, Messages, tá? Beleza. Aqui está configurado. Agora nós vamos vir aqui em configuração da API e nós vamos fazer um envio, tá? Um envio teste, que ele mesmo já tem aqui, né? Então aqui é o número teste, nós vamos selecionar o nosso número de telefone e nós vamos colocar aqui, enviar mensagem. Para isso a gente tem que gerar um novo token. Então tá, eu vou gerar esse novo token, vou copiar ele e vou colar no nosso sistema para que ele fique com o token atualizado, tá? Então vem aqui, aqui, Access Token. Vou colar um novo Access Token que eu gerei, tá? Só isso. Beleza, vou colocar enviar mensagem e ele enviou uma mensagem teste no meu WhatsApp. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu WhatsApp aqui na tela para mostrar o sistema funcionando, tá? Então beleza, eu tô aqui com o meu iPhone, ele tá aqui espelhado, tá? E aqui eu já recebi a mensagem de teste, tá? Que eu acabei de fazer esse envio aqui. Aqui tem conversas já conversadas porque eu já criei esse agente, né? Para poder mostrar para vocês. Mas beleza, eu vou mandar aqui um oi, um olá, tá? Então eu tô mandando um oi no meu número teste. Vamos ver se temos uma resposta. Olha só, temos uma resposta. Olá, seja bem-vindo à nossa clínica de ortopedia, tá? Ele já entendeu, ele colocou que é uma clínica de ortopedia, mas beleza. Aqui nós temos então a nossa mensagem respondida. E o que é legal? Eu vou agora abrir o Neon, vir em Users e cadastrou meu usuário. Então olha só, cadastrou meu usuário, cadastrou meu telefone e provavelmente Conversations tem aqui as duas conversas. O meu olá de usuário e o Assistant, a resposta do Assistant. Olá, André Presoto, a mensagem. Então aqui nós temos a história. Beleza, vamos então colocar que eu quero agendar uma consulta. Eu vou pôr o 1, tá? Então tá, quero agendar uma consulta aqui. Então aqui eu vou colocar, quero agendar para hoje às 14 horas. Horários disponíveis, tá? Hoje às 14 horas, pelo jeito, não está disponível. Então eu vou colocar, quero agendar para amanhã às 14 horas. Ah, tá. Pela configuração aqui, nós temos que escolher um número. Tá, então beleza. Vou escolher o número 3. Isso tudo é uma configuração que nós podemos fazer dentro do agente, tá? Provavelmente no nosso prompt ele não foi tão claro quanto a essa interação, mas nós podemos ir lá no Cloud Code e mexer nessa interação, tá? Então beleza, colocou que a consulta foi agendada. Vamos ver se foi mesmo? Eu vou entrar no meu Google Calendar e aqui temos, olha, às 9 horas, uma consulta com André Presoto. Olha só que legal. Marcou aqui no meu Google Calendário. Vamos fazer o seguinte, eu quero mudar, tá? Quero remarcar essa consulta para amanhã às... Vou pôr para o dia 13, talvez ele precise disso, do 3 às... Vamos pôr
11 horas. 11 horas. Beleza. Uma coisa que nós podemos vir aqui também é vir aqui no Neon, em Schedules, já tem aqui, olha, o nosso agendamento criado. Então eu pedi para ele alterar, vamos ver se ele vai alterar. Aqui ele voltou do começo, tá? Provavelmente porque ele encerrou o fluxo. Então eu vou colocar aqui, quero remarcar a consulta, tá? Isso aqui a gente vai definir melhor dentro do prompt. Mas beleza, olha, seu agendamento atual é para as 13, para o dia 13 do 3 às 9. Quero remarcar para o dia 13 do 3 às 10 horas. Horários disponíveis, digite o número. Tá, vamos pôr o número 10 horas, o número 4. Beleza, foi remarcado para sexta às 10. Aqui no banco de dados ele deve ter atualizado, atualizou para as 10. E aqui no nosso Google também atualizou para as 10. Olha só que legal. Beleza, agora eu vou falar o seguinte. Provavelmente quando ele faz isso, ele está finalizando o fluxo. Então eu vou mandar um quero cancelar a consulta. Vamos ver se ele vai voltar no menu inicial ou não. Isso tudo a gente consegue melhorar mais na interação do agente. Ele pode ser um agente bem mais conversacional, tá? Mas beleza, vamos então cancelar a consulta. 3. Seu agendamento é para as 10 horas, deseja cancelar? Sim. Consulta cancelada, sumiu do meu Google Agenda. Olha que legal. E o falar com atendimento, né? Vamos reiniciar aqui nossa conversa. Eu quero falar com atendimento. Aí ele vai retornar uma mensagem para mim, provavelmente dizendo que vai encaminhar. Aí, ó, nossa equipe entrará em contato em breve. Só que ele está só mandando essa mensagem, mas o que poderia ter por detrás? Mandar uma mensagem para alguém do atendimento, vir aqui responder, mandar um e-mail, mandar uma notificação de algum tipo. Dá para a gente colocar essas funções aqui no atendimento humano para que as pessoas saibam, olha, alguém está pedindo atendimento humano, vem aqui. O que dá para a gente fazer para melhorar, né? A gente pode melhorar essa interação com a gente, ele pode ser um agente bem mais conversacional, tá? A gente consegue fazer isso no Cloud Code. Nós podemos, talvez, enfim, melhorar essa questão do falar com atendimento, também dá para a gente melhorar. Dá para a gente colocar especialistas, né? Então, às vezes ele tem que perguntar qual especialista que você quer agendar. E em cima do especialista, mostrar os horários, a agenda desse especialista. Então, cada especialista poderia ter uma agenda. Dá para a gente mexer e brincar muito com isso aqui. Mas esse foi um exemplo aqui que a gente conseguiu fazer rapidamente, em pouco tempo, sem colocar a mão em código, simplesmente criando contas em serviços e colocando as credenciais no aplicativo e dando prompt aqui no Cloud Code. Lógico que isso aqui está funcionando apenas localmente. Então, se você quiser, assim, um segundo vídeo para eu fazer isso funcionando em nuvem, funcionando isso publicamente, né, no seu próprio WhatsApp, coloca aqui nos comentários, tá? Me fala que você quer esse vídeo, que eu faço uma parte 2 desse vídeo. Então aqui nós fizemos todo o nosso cronograma. Criamos a conta Anthropic, criamos o projeto no Google Cloud e temos o nosso agente funcionando aqui, utilizando o VS Code. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Clica aqui embaixo para acessar o arquivo aqui do Notion com todos os passos para você fazer aí no teu computador. Coloca aqui nos comentários se você quer uma parte 2. Não esquece de se inscrever no canal, clicar em gostei para que eu possa aí fazer mais vídeos para vocês. É isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!